Muito bem, hoje a gente vai falar sobre podas, tá? O que é poda, para que faz poda, como que faz poda, a gente vai falar sobre tudo isso. Então vai ser uma live muito interessante, uma live muito bacana, muito bonita, tá? E é isso, vamos começar então, beleza? Vamos lá, poda. Para que fazer poda? Para que serve poda? Muito bem, sabe quando a planta começa a ficar caneluda, começa a crescer desenfreadamente, procurando luz, aquelas folhinhas lá em cima lá mirradinha, feinha, tal, aquela coisa assim que a gente, sabe, quer que vá, mas sabe que não tá indo, sabe que não tá legal, mas mesmo assim a gente quer que fique, ó, daquele jeito maravilhoso, daquele jeito bonitão. E o que fazer? A gente faz a poda, tá? Por quê? A poda é responsável por, além de manter a planta num tamanho estável, por fazer a brotagem dos galhos laterais. Ou seja, ela é responsável por fazer a planta ficar cheiona, ficar densa, ficar com um volume interessante, certo? E é isso que a gente quer. A gente quer plantas bonitas, quer plantas vistosas, quer plantas que estejam aptas para fazer aquela foto maravilhosa no Instagram, não é verdade? Se não for para isso, não tem graça. Legal? E como assim ela brota? Como assim ela enche? Como assim que acontece essas coisas que eu não estou entendendo? Vamos lá para o meu celular. Muito bem. Você está vendo minha tela aí, certo? Quando a gente fala de poda, o que a gente pensa? Deixa eu botar um marronzinho aqui para desenhar uma árvore. Aqui é mais fácil. Aqui, marrom. Marrom. Gente. Foi aqui, será? Aí, marrom, beleza. Aqui a gente tem uma árvore, tá? Os galhos da árvore. Hoje eu tô muito desenhista, então me desculpe. Aliás, deixa eu fazer mais pra baixo aqui. Aqui. Tá a árvore. Continua. Pá, legal. E aqui a gente tem as folhas. A gente tem folha. Aqui a gente tem folha. E aqui a gente tem folha. Legal? É um pouco mais alta, é um pouco mais bonita, tá? Mas enfim. Quando a gente fala de poda, o que vai acontecer? O que a gente vai fazer poda e o que vai acontecer? A gente faz a poda, a gente corta o galho. Legal? Isso é a poda. Árvore, por exemplo, tem alguns truquezinhos pra gente fazer do jeito certo, da maneira mais eficiente possível, tá? Porém, já a gente chega lá. Eu vou explicar o conceito aqui, beleza? A partir do momento que a gente faz a poda, vou fazer um galho reto para ficar mais fácil de demonstrar. A partir do momento que a gente faz a poda, o que acontece? Essa parte que a gente cortou aqui, que seria responsável para passar seiva e tudo mais, para poder ter hormônios, enfim, para estimular crescimento, vai entrar em dormência, tá? E a próxima gema que vai ter, que são as laterais, que estão em dormência, quando a seiva consegue passar sem problemas, elas acordam, entre aspas, tá? Ou seja, ela começa a estimular o crescimento lateral, tá? Então, consequentemente, ela vai começar a brotar aos lados, tá? De lado. Então, a gente vai ter uma parada, onde a gente cortou, porém, depois de um tempo, aqui do lado começa a brotar novamente. Beleza? Esse é o conceito de poda clássica, tá? E existem outros tipos de poda além desse? Sim, existem. Tem podas de limpeza, tá? Que a gente vai tirar galhos secos, folhas secas, enfim, para poder deixar com que entre luz, com que fique apenas folhas e galhos saudáveis e sadios, tá? Normalmente a gente faz isso em jabuticaba agora no inverno, para poder fazer com que ela chegue na primavera topzera, bonitona, para dar muita flor, muita fruta, já que a jabuticaba, ela dá flor e dá fruta no caule, tá? Não são na ponta das folhas e tudo mais, ela é distribuída pelo caule. Bom, provavelmente você já viu uma jabuticaba. Calma! Provavelmente você já viu uma jabuticaba na sua vida, então você sabe que você entendeu o que eu tô falando, tá? Tem a poda de limpeza, tem a poda... esqueci o nome técnico agora, mas é uma poda preventiva. É uma poda preventiva, de fato é uma poda preventiva para evitar que aconteça acidentes. Então, por exemplo, percebemos que a árvore está com cupim e não dá para salvar mais.
fazer uma poda preventiva, uma poda para que previna que aconteça algo, seja um galho, seja uma parte da planta, enfim, a poda preventiva, tá? Uma poda para estimular a brotação, tá? Que é a poda mais comum normalmente. A gente tem uma poda só para controlar tamanho mesmo, tá? Seria, por exemplo, para gramados, para arbustos, enfim, que seria uma poda estética, né? Para topiárias, enfim. E que eu me recordo agora de cabeça são essas, tá? Mas enfim, se tiver mais a gente vai lembrando aos poucos, tá? Bom, já sabemos para que serve a poda e tudo mais. Agora a gente vai falar sobre os tipos de poda, tá? Vou passar mais ou menos aí por cada planta. E a gente vai conseguir entender e dissertar bem isso daí, beleza? Vamos lá. O que acontece? Quando a gente fala de poda, de fato a primeira coisa que a gente vê é poda de árvore. Cortar a árvore, arrancar ela de lá e já era. Mas não, calma que não é bem assim, tá? A gente tem que começar primeiro pelo gramado, pelas forrações, depois vir pelos arbustos e lá, beleza? Quando a gente fala de gramado, para que serve a poda de gramado? Que é cortar a grama, literalmente cortar a grama, a gente está fazendo uma poda, tá? Bom, além do apelo estético e tudo mais, quando a grama está muito grande, você está vendo aqui na minha tela? Tá, essa aqui é a grama. Grama grande a gente considera aí, sei lá, mais ou menos 5 centímetros já é grande para grama, tá? O que acontece? Por ser uma vegetação muito densa, a parte de baixo, que estaria ali para os 3 centímetros para baixo, ela vai começar a amarelar, certo? Então a gente tem que, ou seja, vai ficar só com a pontinha bonita e embaixo vai ficar aquela coisa meio esquisita, sabe? Então a gente precisa fazer essa poda para poder manter ela uniforme, ela densa e ela saudável, tá? Porque a raiz saudável da planta significa que a planta inteira tá feliz, beleza? Então a poda do gramado serve para isso. Manter ela sempre com 2 a 3 centímetros. Tá? Para ela ficar bonita e saudável. Sempre. Forração depende muito, tá? Do que você quer fazer. Para vaso, normalmente, o que acontece? Quando a gente tem uma forração para vaso, ela começa a cair. Tá? No que ela começa a cair, pode ser que ela comece a amarelar, mas pode ser que não. Depende muito da planta. E do que você quer também para o seu jardim. Para ela ficar bem densa, bem bonita sempre e tal, é aconselhável manter ela na margem do vaso, tá? Para ela não ficar caneluda. E de tempos em tempos sempre dar uma baixada nela, tá? Que ela, enfim, como a gente falou, ela vai enramar e tal, vai ficar densa, vai ficar bonita, vai ficar sempre verdinha, tá? Mais ou menos o mesmo esquema do gramado. Quanto mais alto, a chance de secar embaixo é maior, beleza? Muito bem. Todo tipo de forração? Nem todo tipo de forração vai bem com poda. Por exemplo, grama preta você não precisa podar, tá? Que ela fica bem, tipo, na sombra, então ela não vai secar embaixo e tudo mais, ela vai ficar bonitona, beleza? Agora, grama amendoim, por exemplo, é bom podar pelo menos uma vez por ano, tá? Arbustos. Bom, arbustos tem aquela história que a gente já falou, né? Numa live específica de tipos de planta. Ih, caraca. Vai até aqui só, mano. Porra, essa. Bom, beleza. Que é o seguinte. Tem aqui... Opa! Tem aqui o arbusto. Vou desenhar um arbusto aqui. Uma cerca viva, tá? Uma cerca viva. Tá aqui a cerca viva. Tá torta, calma aí. Tem aqui a cerca viva, bonitona, lindona. Se alguém tiver dúvida pode me chamar aí que eu tô de olho aqui, tá? Tá torto, mas finge que tá reto. Além de acontecer aquilo lá, das galhos enramarem e tudo mais, a gente tem um caso sério com o sol, tá? Por quê? A cerca viva é como se fosse uma parede, tá? Literalmente uma parede. Normalmente, as pessoas, quando elas podam cerca viva, elas podam de maneira equivocada, tá? É errado? Teoricamente sim, e na prática mais ou menos, tá? Por quê? Elas podam de um jeito que vai ficar mais bonito visualmente. Só que a longo prazo
pode dar problema e vai dar problema, tá? Por quê? Imagina que, sei lá, tenha prédios e tudo mais, começa a pegar sol 10 horas da manhã, tá? Sol 10 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, vamos supor, tá? Vamos supor que é isso. O sol das 10 horas, ele vai pegar aqui assim, ó, pá, 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 tá? Das 11 horas, tá, tá, tá. Meio-dia vai pegar essa em cima e assim por diante, tá? E assim por diante. Muito bem. Nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui, percebe que só pega sol bem às 10 horas, tá? É uma suposição, mas é uma suposição prática aqui pra gente entender o porquê que as pessoas fazem errado a longo prazo, tá? Como que eu faço para otimizar essa área de sol? Como é que eu faço para otimizar a área que pega sol da planta para ela não ficar fraca, para ela não ficar caneluda, com aquele aspecto sem folha, sabe? Aquela coisa tipo assim, ó, aquele arbusto que é assim. Aqui tem tipo, sei lá, 30 centímetros sem nada, sabe? Só na canela. Como que eu faço para evitar isso? Pelo amor de Deus, seguinte, anota essa dica, porque agora é a hora do pulo do gato, tá? Acho que é a principal tipo de poda que tem, tá? Que a poda arbustos é a mais difícil que tem. Todo mundo faz errado. Em vez de você podar nessa direção aqui, que é ou reto, que é o que a maioria das pessoas fazem, a gente vai podar nessa projeção assim, ó. Tá? Angulado. Por quê? A gente vai fazer aumentar o contato da luz solar na planta, tá? Então vamos lá de novo. Sol das 10 horas vai bater aqui, ó. Sol das 11 vai bater aqui, ó. Sol do meio-dia vai continuar batendo na parede, entendeu? Ou seja, a gente vai ter mais tempo de luz solar batendo na superfície da planta, o que é muito bom, tá? Para arbustos é muito bom. Ele não vai ficar com esse aspecto de canela aparecendo, tá? E é justamente isso que a gente quer. Fechou? Agora eu vou falar de poda de trepadeira. Vocês já viram, por exemplo, a unha de gato? A unha de gato é uma trepadeira extremamente forte, extremamente agressiva. E o que acontece? Ela começa a crescer, ela solta uns ramos na parede com umas folhas gigantescas, tá? A unha de gato tem uma folhinha minúscula, assim, tipo, menor que uma unha de dedão, tá? Menor que uma unha de dedão. Quando ela começa a crescer, quando ela começa a se sentir à vontade, ela fica com umas folhas que, meu, de verdade, é maior que esse pacotinho de pilha aqui, tá? As folhas gigantescas, soltam uns figos gigantescos também. Fica pesada, fica com uns caules grossos, rígidos e tudo mais, que é praticamente muito difícil você cortar com uma tesoura convencional de jardinagem, tá? Vai ter que ser com um motorzinho ou com uma serra, sei lá. Mas com a tesoura de jardinagem é difícil de cortar. Então o que acontece? A gente vai sempre podar de forma que fique rente à parede, tá? Obviamente não deixar só na raiz, tá? Até porque periga estragar sua ferramenta, enfim. Você cortar a parede, né? Mas a gente vai tentar sempre deixar o mais rente possível e evitar com que deixe as folhas dessas plantas crescerem e começarem a evadir o espaço da permanência da gente, tá? Então, assim, trepadeira é pra ficar na parede, não é pra avançar, legal? Então, esse é o tipo de poda pra fazer em trepadeira. Em palmeiras, deixa eu desenhar uma palmeira aqui. Uma palmeira bem bonita aqui no rabisco. Não ficou tão feia, não. O que acontece com as palmeiras? As palmeiras, ela tem um pequeno problema, que assim, não sei se é problema, mas enfim. Você não pode cortar nunca na história da humanidade essa parte aqui da palmeira, tá? Por quê? Que vai dar merda, tá? Basicamente por causa disso. Vai dar merda, não vai ser legal, vai dar BO, tá? Ela vai morrer, tá? E ela, por si só, começa a secar algumas folhas de baixo, na parte de baixo, tá? Então, o que a gente vai fazer pra tirar essas folhas? Já que a palmeira é alta, e se essa folha cair lá de cima, mano, ferrou, vai dar BO, vai dar problema,
tá? Imagina se cai alguém, na cabeça de alguém, enfim, dá um problema danado e a gente quer evitar problema. A gente vai ter que tirar essa folha. E pra não ficar aquela coisa, aquele toco assim aparecendo embaixo das folhas, a gente tem que cortar o mais rente possível, tá, do estipe. O caule da palmeira chama estipe, tá? Isso aqui, ó, deixa eu mudar a cor da caneta. Isso aqui se chama estipe, tá, na palmeira. Não é caule, não é tronco, é estipe, tá? Então a gente vai tentar cortar essa folha o mais próximo possível do estipe, tá? Muito bem? E qual ferramenta que eu tenho que usar? Depende muito da altura, depende muito da grossura desse caule da folha, tá? Depende muito de tudo isso. Então não dá pra bater o martelo, afirmar que você vai usar a ferramenta X, porque pode ser que se torne inviável, por exemplo, subir numa escada para tirar. Então você já vai ter que usar, por exemplo, facão, sei lá. Você não vai alcançar, dependendo do tamanho da escada, do tamanho da palmeira. Então vai ter que usar algum podador, aquelas tesouras que puxa a cordinha, ela vem, enfim. Então tem que ser uma ferramenta que você tenha apoio e força o suficiente para cortar, beleza? E agora é a vez da árvore. Como a gente faz para podar a árvore? Bom, poda de árvore é um assunto delicadíssimo, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, que pode dar problema, tá? Existe uma porrada de lei sobre isso, certo? Isso inclusive pode ser um conteúdo aí só para quem está cadastrado lá no site, fechou? Então se você quiser saber sobre essas burocracias todas que tem, você vai ter que fazer cadastro no site, não vai ter jeito, tá? Mas enfim, poda de planta de mais ou menos a partir de 2 metros, 2,5 metros, com DAP específico, você não pode fazer sem autorização da prefeitura, porque é crime ambiental. Pelo menos em São Paulo tá ligado? Na capital. Mas, tirando isso tudo, como que a gente vai fazer poda de árvore? Bom, a árvore tá bonitona aqui, tá? Aqui as folhas e tal, não sei o que. Quero cortar esse galho aqui porque tá invadindo o fio do meu vizinho. Como que eu vou fazer? Bom, primeiro passo, a gente vai cortar, vai fazer um rasgo nesse caule aqui, de baixo pra cima, tá? De baixo pra cima, até mais ou menos metade, tá? Pra fazer não cair, tá? É só pra ela entender que tem alguma coisa errada ali e diminuir a circulação de seiva, para poder evitar com que entre fungos tenha um gasto energético muito alto depois da poda, para ela não sentir tanto, beleza? Passou uns 15 dias, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o corte completo, tá? Sempre depois desse aqui. Vai fazer o corte completo. Terminou de fazer o corte? Maravilha! Você vai passar ou uma calda bordaleza ou canela. Por quê? Para evitar com que entre fungos, tá? O maior contaminador, maior chance de entrar fungo numa planta é no momento de poda, tá? Então, outra dica muito importante: toda vez antes de você usar uma ferramenta em uma planta X, por exemplo, estou mexendo, sei lá, numa jiboia. Terminei de mexer na jiboia, o que eu tenho que fazer? Independente se é na mesma casa, se é no mesmo local, se é na sua casa, você tem que fazer isso por prevenção, por precaução. O que você vai fazer? Você vai pegar, vai esterilizar a sua ferramenta, seja uma pazinha, seja uma tesoura, um alicate, seja o que for. Joga álcool 70, deixa secar e você usa depois de novo. Terminou na planta? Passa um alquinho, esteriliza, vai para a próxima. Esteriliza, vai para a próxima. Terminou de usar? Você vai pegar água, sabão, neutro, vai lavar, mas vai enferrujar tudo. Você vai secar, tudo mais, vai fazer tudo bonitinho. Passa um WD para dar uma lubrificada, para dar aquela malemolência que a gente precisa na ferramenta. Guardou. Quando você for usar de novo, ela tá limpinha, tá lubrificada, tá zero para você usar. Mesmo assim, passa um alquinho, começa a usar. Fechou? Para não ter problema, para não ter BO, para não ter chabu, faça isso sempre, tá? A partir do momento que a gente corta, tem um corte,
a porta de entrada de fungo está aberta e a gente não quer que isso aconteça de jeito nenhum. Fechou? Bom, se você está vendo no YouTube, está vendo no Instagram, vai lá para o site. Daqui a 24 horas sai do YouTube, tá? Então você só vai conseguir assistir pelo site, beleza? Então, gabrielpolo.com.br, você vai receber o conteúdo exclusivo daqui a alguns dias sobre legislação em São Paulo de podas de árvore, beleza? E é isso, espero que tenham gostado. Um beijo e tchau!